Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus e algo muito importante que nós vamos aprender. Na verdade, é tudo que você precisa aprender com relação à fé, com relação a Cristo. Por quê, pastor? Porque nós não podemos ter uma fé misturada, uma fé que é, digamos, fatiada. A nossa convicção de fé ela tem que ser plena no Senhor. E é muito importante que você vai aprender hoje com o intuito de que você não venha fatiar a tua fé. Eu já vi casos de pessoas que dizem assim, não, porque eu tenho fé até em mim, entendeu? Coloco a fé em mim, na minha pessoa. Olha para mim, a fé é só em Jesus Cristo. Não tem como você colocar a fé em outra pessoa a não ser em Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus, Ele é a segunda pessoa da Trindade, como já disse muitas vezes, Ele é o nosso Criador, Ele morreu por nós na cruz do Calvário, Ele é o autor e o consumador da fé, então, naturalmente, a nossa fé deve ser colocada apenas em Cristo. E ter fé no Senhor Jesus é ter fé na palavra. Isso é muito importante, até porque a Escritura diz também que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então é muito importante que você tenha esse discernimento espiritual para que você não seja enganado espiritualmente, não viva uma vida espiritual enganada. E aí uma coisa importante, muitas vezes as pessoas dizem, pastor, quero ter uma fé poderosa, eu quero ter uma fé viva, eu quero orar, quero que Deus me responda as orações. Aí que está a questão, gente. Jesus, Ele é o único caminho, não tem outro. Não existe outro Salvador, não tem outro Senhor. Então é muito importante que você compreenda isso e coloque como regra de fé para a tua vida espiritual e você tenha essa compreensão, esse entendimento, ok? 2 Coríntios capítulo 4, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Aí entra a questão do meu ministério também, o Senhor Jesus Cristo é o único assunto. Não tem outro assunto a ser tratado, não tem outra palavra a ser pregada, não tem por que nós levantarmos outro entendimento a não ser pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante você observar esses tópicos da palavra de Deus, esses temas que foram abordados não só pelo Senhor Jesus que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, mas como pelos próprios apóstolos. Imagina, os apóstolos estiveram com Cristo, eles ouviram o Evangelho, eles se envolveram com a obra de Deus. Os discípulos, eles foram completamente fiéis a Cristo, com exceção do Judas, que é o traidor. Então, para você ter uma ideia, de 12 discípulos que estavam com o Senhor, um era o traidor, porque era necessário também levantar um traidor para acontecer o que aconteceu. Jesus foi traído, foi enganado, para se cumprir a Escritura Sagrada nesse quesito também. Agora, os outros 11 discípulos, eles foram unânimes e fiéis, mas radicalmente fiéis a Cristo. E isso é muito importante que você compreenda. A nossa fidelidade é tão importante quanto a santificação. Por quê, pastor? Porque lá em Hebreus capítulo 12, 14 diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Só que olhando por um ponto de vista, por exemplo, por que um terço dos anjos caíram e viraram demônios? Porque não foram fiéis a Deus. Entendeu? Eles estavam onde? No céu. Eram anjos. E já eram anjos. Entende? Então o que faltou para eles? Fidelidade. Então tem coisas que são muito, mas muito importantes para a vida espiritual nossa. A primeira, eu digo, é a santificação. Agora, a segunda, ou no mesmo nível da santificação, é a fidelidade, gente. Porque é simples, a queda dos anjos aconteceu eles estando no céu. Por quê? Porque não foram fiéis. Adão e Eva tinham sido criados perfeitos. Caíram no jardim do Éden, por quê? Porque não foram fiéis a Deus, a palavra dele. Por que hoje a situação que acontece no mundo, o ser humano está sofrendo tanto? Por causa disso. A falta de fidelidade à palavra de Deus leva o ser humano a ser fiel a quem? Ao próprio diabo. Então tem que olhar para a Escritura e entender. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1.
Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Único. Não tem outro assunto. Não tem assunto de A, de B ou de C. Não interessa. É o único assunto. E isso não é ser fanático. Porque isso é ser fiel. Amém. Fiel a quem? A quem te criou. Fiel a quem, pastor? A quem te salvou. Como você pode entrar num reino de alguém que criou você, deu a vida por você, e aí você não é fiel a ele? Você despreza ele, coloca a tua fé que vem por ouvir pela palavra de Deus, não tem outra forma para vir a fé também, em outra pessoa. Então a fidelidade, gente, é muito importante, a fidelidade é em Cristo. Diz o 4 então, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então, na presença de Deus, o apóstolo Paulo ele diz que nós não podemos falsificar a palavra de Deus. O que é falsificar a palavra, pastor? É você simplesmente não ser fiel a Cristo. Você acreditar num monte de coisa menos em Jesus. Ou em Jesus e um monte de histórias, muitas coisas. Não, pastor, eu creio em Jesus, mas eu também tenho a fé nesse, naquele outro, gente. Tem a fé até no pastor Pavan. Você tá errado. Tá errado, não tem como. Não pode ter isso, gente. Como o ser humano é infiel a Deus. Essa é a realidade. Pensa comigo, só tem um Criador. Tem ou não tem? As pessoas mesmas dizem. Eu falo com as pessoas das mais diversas religiões, elas dizem, não, Deus é um só. Então siga a Ele. Se Deus é um só, por que você segue um anjo ou um santo? Pensa nisso, entende? Por isso é muito importante você ter esse discernimento espiritual, para daí você ser cheio de Deus, da presença de Deus, você orar e Deus te abençoar. Amém? Então ele diz aqui, nós não podemos falsificar a palavra de Deus. Mas aí ele diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é o diabo, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por isso diz a Escritura que quem não está em Cristo está em quem? Está em Satanás. Pastor? É o que está dizendo a Bíblia. Ou seja, a falta de entendimento que nós tínhamos com relação ao Evangelho era por quê? Porque o diabo estava agindo em nós, gente. Satanás agia em nós, impedindo de nós termos a nossa mente iluminada pelo Evangelho de Cristo. Tu imaginou a gravidade disso? Aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas ouvem uma palavra como essa e dizem, não, mas eu não ando com o demônio. Você crê em Jesus? Não, então é o diabo que age na tua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia está dizendo, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pastor, então, se eu não creio em Jesus, é o diabo que cegou meu entendimento? Aí entra a questão, você está ouvindo isso justamente para se revoltar contra esse pensamento. Ou seja, se você... Gente, Deus diz pela palavra dele que quem impede de nós ouvirmos o evangelho e crermos é Satanás. Então não tem como fugir disso, gente. Aí entra a questão, as pessoas muitas vezes dizem, o pastor está pregando uma palavra dura, mas quer que eu minta para você, que diga que você vai para o céu, que você vai ser salvo, se não estiver em Cristo? Gente, ninguém vai ser salvo fora de Cristo. Não tem como anular a Escritura, porque Jesus foi enviado por Deus Pai. E aí que está o engano, as pessoas querem que a salvação aconteça do jeito delas, e não é do nosso jeito. Nunca vai ser do nosso jeito. Escreve o que o pastor vai dizer para você. Nunca vai ser do nosso jeito. Não é do nosso jeito.
Não, as coisas não são como nós queremos que sejam, no tocante o quê? A vida espiritual, a salvação, a vida eterna, a fé em Cristo, quem morreu por nós na cruz, não tem como mudar. O que morreu por nós na cruz é Cristo e Ele que deu a vida por nós, então não tem como mudarmos a cruz de Cristo, não teve outro que morreu por nós. E aí que entra esse ponto de vista que você tem que entender. A partir do... Eu também, gente, tinha coisas, por exemplo, que eu não conseguia entender na palavra, e isso era ação de quem? Do diabo na minha mente. Não que a pessoa tenha o diabo no corpo dela, na verdade o que é uma ação espiritual do inimigo na mente. O Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Deus em Cristo. E aí o que acontece? Esse povo vai se perder. Não tem o que fazer. Por isso, uma coisa, você que está tendo entendimento espiritual, olha só, é Deus em você. Se, olha para mim aqui, se quem me impede de ouvir o Evangelho é o diabo, e quem me impede de ter entendimento é Satanás, quando eu passo a ter entendimento e passo a crer, é Deus agindo em mim. Diga a glória a Deus. Pastor, eu creio que Jesus morreu por mim, por nós na cruz Calvário. Agora eu não tenho um entendimento muito grande. Então esse é o princípio, na verdade, da salvação. É você crer que Jesus deu a vida por você. No demais, o entendimento ele vai sendo acrescentado gradativamente. É como ir para o colégio. Ninguém foi para o colégio, se formou no primeiro dia de aula. Não existe isso, não tem como. Então, da mesma forma espiritual. Por isso, a base de tudo está nisso. O princípio de tudo está nisso. Você crê que Jesus morreu por você na cruz Calvário? Esse é o princípio de tudo na tua vida espiritual. Por quê? Porque você pode dizer assim, eu creio em Deus Pai, mas eu não creio que Jesus morreu por mim. Você está anulando a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, aonde o próprio Pai enviou o Filho para morrer por nós. Logo, a fé da pessoa é vã. Porque se não cremos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e não crermos que Deus Pai o ressuscitou dos mortos, e não crermos no coração e confessarmos com a boca isso, não seremos salvos. Porque a Bíblia diz que se com o coração você crer que Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, e com a tua boca você confessar a Cristo, será salvo. Amém? Então, do contrário é o quê? Não crer no coração e não confessar a Jesus. Por isso, da mesma forma, quem age no nosso entendimento para não compreendermos as Escrituras é o diabo. Não é outra pessoa, é Satanás, não é você. É o diabo agindo no ser humano. Resultado, se você começa a ter uma pequena luz de entendimento, ainda que seja o mínimo, é a ação do Espírito Santo em você. Então, se o diabo me impede de crer, Deus me leva a crer. Por isso, quando você passa a ter o mínimo de entendimento, te alegra, porque Deus está agindo na tua vida. E conforme tu busca Deus, Ele vai agir mais, você vai crescer espiritualmente e vai ser muito abençoado. Por quê? Porque uma vez Cristo estando em você, morando em você, o que Deus não fará pela tua vida? Amém? Então, primeiro ponto importante do estudo de hoje, 2 Coríntios 4, 2, é que nós não podemos falsificar a palavra de Deus. Não pode falsificar. Ou seja, tu não pode crer em Jesus e crer em mais uma meia dúzia. Amém? Você tem que crer, ser fiel a Cristo, a Jesus. Pastor, eu creio em Jesus, mas eu também creio na sua oração. Eu coloco fé na sua pessoa, está errado. Você tem que crer no Senhor Jesus e colocar fé apenas no Senhor Jesus. Agora, claro, acreditar que aquilo que nós estamos orando vai se cumprir em nome de Jesus. Isso não significa que você tem que colocar fé em mim. A tua fé tem que estar só em Cristo. Esses princípios são muito sensíveis, vou usar o termo para você entender, porque, gente, num momento, num deslize, a pessoa pode estar crendo no pregador e não em Cristo. E aí você precisa cortar isso.
Mesmo que eu estou sendo usado por Deus para pregar o Evangelho, levando você a ter um entendimento, não sou eu que estou lhe dando entendimento. Quem, pastor? O próprio Espírito Santo. Isso é fantástico. Jesus disse, eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos levará ao quê? Ao conhecimento da palavra. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele convencerá o mundo do juízo, da justiça e do pecado. Então é fantástico você começar a entender como é a coisa. Aí você não vai ficar... Claro, tem que respeitar o pastor é autoridade espiritual. Agora, você não vai ficar estendendo tapete vermelho para pastor nenhum, entendeu? Sim, senhor pastor, Deus abençoe pastor. Agora, ficar numa coisa, numa idolatria, idolatrando o homem, gente, isso é loucura. Foge dessa coisa aí, isso aí não é de Deus, isso é demoníaco dentro da igreja. Nós éramos idólatras, agora vão ficar idolatrando homens? Isso é perigoso, ou seja, vai ter problema. Igreja que fica idolatrando homens, colocando homens em cima de pedestal, respeito é uma coisa, agora adorar, idolatrar, venerar alguém, entendeu? Colocar muita... sabe, a tua vida sobre uma pessoa humana, isso é burrice, seja quem quer que seja. Isso é burrice espiritual. Vou usar um termo chulo, né, para as pessoas entenderem. Jesus olhou para os discípulos quando ressuscitou e disse... Jesus pregou para eles logo depois que ressuscitou, aí estavam indo até Emaús, e Jesus começou a falar das Escrituras, e Jesus tinha ressuscitado. E os caras estavam boiando. Jesus chamou eles de nécios, tardos de coração, tardios para crer. Jesus chamou os discípulos de nécios. Quando você vai estudar o que significa a palavra nécio, tu vai ver o que é. Jesus chamou eles de burro. Ou seja, que gente mais cabeçuda que não consegue entender. Por isso, um princípio, nunca coloca a tua fé em pastor nenhum. Muito menos em mim. A tua fé tem que estar naquele que eu prego, no nome do Senhor Jesus Cristo que eu prego, que é o mesmo que está na tua Bíblia, está na tua casa aí. E quando você abre a tua Bíblia e você crê naquilo que está escrito, vai se cumprir a palavra que diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você só ler e não tiver o entendimento, não vai gerar vida em você. Agora, se você passa a ter entendimento da Escritura, é a ação do Espírito Santo em você. E o primeiro entendimento que vai acontecer na tua vida é qual? É você entender que Cristo deu a vida dele por você. E a morte de Cristo na cruz, ela é totalmente dirigida para você, com o propósito de te salvar. Isso é bíblico e ninguém pode mudar isso, porque Jesus não morreu para salvar ele. Ele morreu para nos salvar. Ele não pagou o preço por ele, pagou por nós. Então a obra toda de Cristo é por nós, em nosso favor. E aí entra um princípio. Partindo desse princípio, como nós vamos dividir a nossa fé, fatiar ela? E eu volto a dizer, tem gente que coloca a fé no pastor, coloca a fé na sua igreja. Tem que ser fiel ao ministério, tem que ser fiel ao ministério. A Bíblia diz, fiel ao ministério. Deus te levou para aquela igreja, amém, glória a Deus. Se depois de um tempo você foi para outro ministério, Deus te levou, amém, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas que você sai de um ministério, vai para outro e começam a te malhar, mas aqueles mesmos que te malham também foram de outros ministérios. Então as pessoas tentam te condenar por aquilo que elas mesmas serão condenadas. Entendeu? O que não pode sair é de Cristo. Agora, bom é você criar raiz na congregação que você está. Se é de Jesus mesmo. Aí você tem que provar o ministério que você está. O que é pregado no altar? O que é dito no altar? Uma das coisas que identifica uma falsa igreja é quando o pastor, o líder diz assim, sabe, não dá nem vontade de usar esse termo aqui, porque, gente, é terrível isso. Eles usam o termo assim, a minha igreja é a única igreja. Isso é pura ação de demônio.
Pode ser uma igreja de Cristo, mas o diabo está agindo. Por quê? Porque a multiforme graça do Espírito levantou muitos ministérios. Então tem princípios espirituais que você tem que manter a tua fé. Então a tua fé tem que estar em Cristo, só nele, porque não podemos falsificar a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Vou ler de novo que entrou pessoas agora. Antes rejeitemos no 1. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O título diz assim, ó. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E aí no versículo 2 ele vai dizer, antes rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Isso aqui é muito forte. Não pode falsificar a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então se a pessoa diz, não, eu não creio em Jesus, coitada dela, está perdida. Agora, olha só o que diz o 5 daí. Em que tópico, em que ponto Paulo queria chegar? Nesse aqui. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E a nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então o que acontece? Quando começa a se exaltar o pregador, demônio, seja quem quer que seja, o melhor pregador do Brasil, o melhor pregador da América, o maior, puro demônio. Puro demônio. Porque tem multidão numa igreja, porque tem milhares de pessoas que vão na igreja, ele é melhor do que os outros. Ou seja, se deixar essa coisa entrar no coração, vai ter problema. Por quê? Porque não pode se exaltar. O que se exalta será humilhado, o que se humilha será exaltado. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas, por não conhecer essa palavra, vivem lançando maldição sobre a vida dos pregadores, sobre a vida dos pastores. O maior pregador da atualidade, o maior, isso é demônio. Estava no meio dos discípulos quando eles chegaram e disseram, mestre, qual de nós vai ser o maior no teu reino? Jesus arrebentou com eles e disse, o que for o vosso serviçal será grande. Mas não falou em maior. Quer ser grande? Então sirva os outros. Entendeu? Quem é servido. Uma coisa importante que Deus me mostrou. Por que Deus, ele é Deus e ele é maior do que todos? Porque é ele que serve a todos. Porque todos não têm nada. Mas Deus tem tudo. E quem serve sempre é maior. Não é o que é servido. Pode ter certeza disso. Por isso, quando você pega por esse ponto de vista e você analisa Deus, você vai entender isso. Por que Deus é Deus? Por que ele é maior do que todos? Porque é dele, gente, dele foi criado tudo. A partir dele, nele foram criadas todas as coisas que a gente viu ontem. Ou seja, então, ele, Jesus mesmo, não veio para ser servido, ele diz, mas para servir. Então, ele é grande. Ele é maior, porque ele tem para dar. Nós só temos para receber. Entendeu? Ou seja, olha como é forte isso, gente. Por que Deus é Deus? Porque ele que me dá vida amanhã pela manhã, hoje, agora. Ele que me faz despertar amanhã pela manhã. Por isso ele é Deus, ele é maior do que eu. Mesmo olhando por um ponto de vista onde ele está me servindo. Por isso, quem serve é maior do que aquele que é servido. Porque quem serve é o que tem. E o que é servido não tem. Ai, glória a Deus. Que entendimento. Então, uma coisa importante. Você é grande diante de Deus quando você serve. Não quando você é servido. Porque quando você é servido, você simplesmente não tem nada.
Mas quando você passa a dar, a servir, é porque você tem. Porque ninguém pode dar nada se não tiver. Então, quando você tem, você dá, você serve. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, que história é essa das religiões pregarem em nome de anjo, de santo? Que bobagem. Está na Bíblia, gente. Não pode seguir outro, não pode pregar em nome de outro. Não pode pregar, não pode abrir a boca em nome de outro. Eu não posso vir aqui porque Paulo. Paulo é servo de Cristo. Por isso tem que seguir o quê? O exemplo de quem foi fiel. O exemplo eu posso seguir. O exemplo de fidelidade dos 11 apóstolos. Eles morreram por amor a Cristo. Então o exemplo deles eu posso seguir. Não aceitavam de jeito nenhum outra doutrina. Eu não aceito outra doutrina a não ser Cristo. Seja quem quer que seja. É demônio. Vou dizer de novo aqui. Seja quem quer que seja que pregue outra doutrina a não ser Cristo, é demônio que está pregando. É um ser humano que está abrindo a boca usado pelo diabo. Porque não tem como você ferir o princípio onde Deus é um só temos um Salvador e um só Espírito Santo. Acabou e ponto final. Então não tem esse papo, gente. E aí que entra uma questão. As pessoas muitas vezes ouvem uma palavra como essa e ficam bravas comigo. Fica bravo contigo, então. Que você está enganado a vida toda e nunca acordou para a realidade. Como é que você tem a cara de pau de dizer que você é cristão se segue Pedro? Então você é Pedrão. Se você segue Pedro, você é Pedrão. Porque a palavra cristão vem de Cristo, não vem de anjo ou anjão, santão. Pastor, eu sigo os santos. Então tu é um santão, tu não é cristão. Porque a palavra cristão vem de Cristo. Entende? E Jesus é um só. Ou seja, não é... gente, o anjo Gabriel não é Jesus. Ele é criação. Pedro não é Jesus. Ele é simplesmente um apóstolo e é santificado, foi santificado por Cristo. Então tem que parar com essa coisa. Quem te deu autoridade para você seguir anjo ou santos? Quem é que te deu essa autoridade, sendo que a Bíblia não dá essa autoridade? Por isso entra um princípio. O diabo cegou o entendimento nosso e nos levou por caminhos que são contra a Bíblia. Isso é muito sério, é gravíssimo. Isso é questão de vida eterna. Por isso, muitas vezes, o que acontece? As pessoas ouvem uma palavra como essa, ao invés de pegarem a Bíblia que elas têm na casa delas, elas fecham a cara com o pastor Pavan ou com outro pastor que está pregando, ao invés de consultar na Bíblia e dizer, poxa, como que o pastor está pregando? Aí tem gente com a cara de pau que diz assim, o pastor não pode pregar isso. Sabe o que não pode? É você passar a vida toda sendo enganado, meu irmão. Abra teus olhos, teu coração. Não tem outro que vai te salvar a não ser Jesus. O resto é demônio. Então as pessoas têm uma coisa, gente. Isso é puro demônio. E quem rejeita a palavra que eu prego é demônio também. Ou seja, demônio que está agindo na tua mente. Eu, quando fui para a igreja, eu era religioso ainda, o pastor começou a pregar uns negócios lá que era contrário do que eu tinha aprendido. Eu não fiquei revoltado com o pastor, que eu vou quebrar a cara desse pastor, porque não sei mais o quê. Eu não sou idiota e nem estúpido. O que eu fiz? Eu fui para a Bíblia para ver se o que o pastor estava falando era verdade. Hoje eu sou um pastor. Mentiram para a minha vida toda. E continuo mentindo para as pessoas, na maior cara de pau, sendo que está escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo diz, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Então, se você é um pregador do Evangelho, ou alguém que é cristão, siga a Cristo, meu irmão. Abra teus olhos, gente, pelo amor de Deus, senão tu não vai ser salvo. Não tem como ser salvo fora de Cristo. E olha o que vai dizer daí o 6. 2 Coríntios 4, 6. Porque Deus que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu, Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Lembra o que diz anteriormente, que o diabo cegou o entendimento de todos nós, mas quem resplandeceu o entendimento em nós? O próprio Deus. Por isso, uma coisa, pastor, eu estou numa religião A, na B, na C, mas eu tenho um entendimento disso, que é Jesus que morreu por nós na cruz. Gente, isso é Deus em você.
Não é coisa tua, da tua cabeça, não é coisa de homem. É Deus iluminando o teu entendimento e levando você a essa compreensão, porque Ele quer te salvar. E aí você precisa romper essas barreiras espirituais onde o diabo te mantém preso para você se libertar. Caso contrário, você não vai ser salvo. Essa é a realidade. Não vai ser salvo, gente. Tem que observar a palavra. O pessoal aí do Facebook também, as pessoas me acompanham, tem gente que me acompanha, tem gente que me segue para ouvir, para ver o que eu prego, que nem Jesus, mesma coisa. Tem gente que manda convite de amizade só por sacanagem, entendeu? Só por sacanagem. Vou falar para todos, abra o coração, gente, entendeu? Abre o coração. Tem gente que entra nas minhas páginas só para me sondar. Essa é a realidade, para me oferecer um monte de coisa desse mundo, e eu quero oferecer para Jesus para você. Às vezes as pessoas vêm na minha página e mandam mensagem oferecendo dinheiro para mim, fama, sucesso, não sei mais o que, grupos de seres humanos que têm atividade no mundo. Ou seja, para mim fazer parte do grupo, e eu quero que você faça parte de um grupo que é eterno, porque o teu grupo ele é temporal. Amém? Será que as pessoas nunca vão entender? Gente, ninguém compra a salvação de ninguém por dinheiro. Então acho que eu vou aceitar dinheiro pela minha alma? Não sou burro. Amém? Coisa mais estúpida que tem é a pessoa pegar e fazer uma aliança, entendeu? Temporal, por questões de dinheiro. Gente, isso é loucura. Não venda a tua alma para o diabo por dinheiro algum. Por quê, pastor? Porque a tua alma foi comprada pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, gente, não existe valor monetário no mundo que pague o sangue de Cristo. Gente, é Deus que deu a vida dele por você. Como você vai vender a tua vida por dinheiro? Então oferecem dinheiro, sei lá mais o quê. Olha para mim, eu ofereço Cristo. Em vez de eu ir para o teu lado, vem você para o meu lado. Porque eu ir para o teu lado, eu vou para o inferno junto contigo. Agora, se você vem para o meu lado, não o meu lado, mas o evangelho que eu prego, que está em Cristo, aí você vai ser salvo. Amém? Então não sejam estúpidos a ponto de negar essas verdades. Olha o que diz daí o 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, que é o nosso corpo físico, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, gente? Eita glória a Deus, isso é fantástico. Por isso é muito importante você compreender essas verdades espirituais e não deixar o diabo te enganar. Ninguém pode te enganar. A partir de hoje você só se deixa enganar se quiser, porque você ouviu a verdade. E tem, sabe que eu falei hoje, uma irmã me mandou uma mensagem, ontem ela estava assistindo a minha live, e de repente saiu a minha imagem. Assim, caiu. E ela procurou e não achou mais. O Facebook está de sacanagem comigo? Está impedindo das pessoas ouvirem as minhas lives? Vocês estão de sacanagem comigo, gente? A irmã me mandou a mensagem, pastor, estava assistindo, quando vi, caiu. Procurei, entrei na linha de tempo, não achei mais a sua live. Tão de sacanagem comigo. Se convertam, homens mortais. Porque eu vou dizer para vocês todos que vão me ouvir, independentemente de quem quer que seja, não deixa o diabo te enganar. Mais cedo ou mais tarde você parte dessa vida e sem Jesus você está frito. Você vai entrar no inferno que não tem volta. Não é uma brincadeira isso, gente. Ai, pastor, não existe vida após a morte. Gente, é tão real quanto nós estamos aqui. É real. Não existe um princípio de vida onde nós temos só um tempo de vida nessa terra e não nos é oferecido de fato e de verdade a salvação e a vida eterna. Ou seja, não é uma coisa limitada. Uma pergunta, o fôlego de vida que a pessoa tem quando ela morre vai para onde? Apaga? Não. Tem algo fantástico por detrás de tudo isso. Sobrenatural. Metafísico.
E eu vou dizer para você uma coisa, olha que interessante. Nós não temos domínio sobre a nossa própria existência. Por quê? Porque alguém tem. Como assim, pastor? O ser humano morre. No mínimo a morte tem domínio sobre ele. Senão não morreria. Entende a minha linguagem? Não tem como morrer se não tem alguém que domina sobre você. Ou a morte ou a vida. Pode ter certeza disso. Não existe a mínima possibilidade de ser algo do acaso. Isso é algo sobrenatural e é mais real do que você possa imaginar. Por isso tem que se preparar para a vida eterna, e a vida eterna é Cristo. Jesus é a vida eterna. E, gente, é tão real tudo que Jesus falou, que os homens, o mundo está esperando o anticristo, e Jesus falou sobre ele. Exatamente como Jesus falou, está se cumprindo. O povo está esperando o anticristo. Os judeus até hoje negaram Jesus há 2022 anos atrás. Até hoje esperam a vinda do Messias, gente. O mundo está sendo trabalhado para receber o Messias judeu, que é o anticristo. E o mundo, na verdade, está sendo unificado na trindade satânica que diz a Bíblia, poder econômico, político e religioso. Porque o dinheiro é que governa esse mundo. Por isso os caras vêm oferecer dinheiro para o pastor Pavan fazer parte de grupos. Gente, nunca vou fazer parte de grupo de homem nenhum. Eu faço parte de um grupo de homens que são salvos, que não fazem parte dessa vida. Eu já não estou mais nesse mundo caído. O meu coração está no céu. Ainda que eu estou aqui ainda por um tempo, não sei, Deus sabe o tempo, mas por causa da igreja, como Paulo dizia, mas contudo, escute o que eu vou dizer para você, eu já não estou mais nesse mundo aqui. O meu coração, minha vida está no céu, está em Cristo. E se não for assim, eu estou perdido. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que agora estão em Cristo não pensam mais nas coisas desse mundo, mas nas coisas do alto, aonde Cristo está sentado. Então, como que tu vai passar a vida toda pensando só nas coisas dessa terra, gente? Isso é paranoia. É loucura, gente. Às vezes eu vejo pessoas que já têm uma idade super avançada e estão pensando num monte de coisa. Claro que tem que ter projetos, entendeu? Mas nunca vai ter um projeto para a obra de Deus. Só projetos para si. Olha para mim aqui, os projetos para os homens são tudo furados. Por quê? Porque todos morrem e os seus projetos vão ficar. Então, claro, você ter um projeto de vida, para você ter uma vida boa aqui embaixo, ok. Mas, gente, tem gente às vezes que já está com a idade super avançada e só está pensando em projetos físicos, materiais, nenhum espiritual. Tá para nascer gente que vai fazer igreja e pegar e dizer, pastor Pavan, onde é que o senhor quer que eu faça uma igreja para a obra de Deus? Multimilionários, pessoas, ou seja, só pensam em coisas materiais. Que paranoia, gente, que loucura. Ou seja, os projetos dos homens, todos que são feitos para a matéria ficam, e todos os que projetaram, que alcançaram seus projetos, partem dessa vida. Por isso, quando as pessoas vão acordar e realizar projetos para a vida eterna. Quais, pastor? Ganhar almas. A Bíblia diz que o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio, porque ele está trabalhando para a vida eterna. Não está trabalhando só para esse mundo. Tem gente que constrói uma casa, duas, uma casa normal, duas normal. Pastor, eu tenho muito dinheiro, mas muito dinheiro. Eu construí 2 casas para cada filho meu. Não tem problema nenhum. 3, 4, 5, 10. Você tem muito dinheiro. E quando você vai fazer 3, 4, 5, 10 igrejas para não a igreja, mas o prédio para a igreja congregar. Quando você vai fazer isso? Pastor, eu tenho uma cobertura em cada cidade do Brasil. De tanta condição financeira que eu tenho. Não tem problema. Mas e quantos prédios para pregação do evangelho você tem no Brasil? Já parou para pensar nisso? Pastor Pavan, eu tenho uma frota de veículos.
carros particulares, eu tenho 40 carros particulares meus. Uso a hora que eu quero, pego e olho um e outro. Quando você vai pegar e vai doar para a igreja um ônibus para levar gente para a igreja? Quando você vai acordar para isso? Não tem problema nenhum a pessoa ser mega, hiper milionário. O problema todo está onde só bota o coração e a vida. Ou seja, quando as pessoas vão acordar e vão servir a Deus também. Amém? Porque, pastor, que tudo que nós fizermos fisicamente nesse mundo vai ficar aqui. Ninguém vai levar nada. E agora, tudo que fizermos espiritualmente nos acompanha. Pode ter certeza. Por isso diz Provérbios, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Mas o que o ser humano faz? Ele aplica o coração e a vida dele, a força dele, tudo em coisas materiais que vão ficar. E não investe no reino de Deus, que é para a glória eterna. Isso é terrível. Por isso, você pode ter avião, helicóptero, você pode ter casas onde você quiser, você pode ter, gente, em todos os países você pode ter um monte de coisa. Mas uma coisa, quantas igrejas você construiu, prédios para igrejas em todos os países da Terra? Entendeu? Entendeu o peso da coisa? Ou seja, aquilo que é para a vida eterna, as pessoas não aplicam a vida delas. Elas aplicam a vida delas só nas coisas temporais, gente. E aí está errado. Tem que abrir os olhos. Abra os olhos. E aí que eu disse, tem pessoas já com a idade super avançada e estão preocupadas ainda com coisas aqui, gente. Isso é paranoia. Isso é paranoia, é loucura. Quando vão se preocupar com as coisas de Deus? Com a pregação do Evangelho. Amém? Quando vão se preocupar? Meu Deus do céu. Quando as pessoas vão chegar e vão dizer, pastor Pavan, eu comprei um terreno, vou construir um prédio e vou passar para a igreja. É da igreja. Mas sabe o que as pessoas fazem? Nunca fazem isso. Mesmo que tenha a condição que tiver, nunca fazem isso. Porque elas estão apegadas às coisas materiais delas. Eu larguei tudo que eu tinha, tudo a minha vida, que eu podia ter, meu trabalho, tudo que eu tinha, possuía de coisas a nível físico, num sentido de conquistas que eu poderia ter conquistado fisicamente por causa do Evangelho. Levei 8 anos para comprar o meu primeiro carro como pastor. 3, 6, 7 anos. 7 anos. Meu primeiro ano que eu tive de pastor ganhava R$100 por mês. Só para comprar escova de dente, pasta de dente. A roupa que eu tinha era tudo doada. Eita glória a Deus, que benção. Isso é extraordinário. Depois, já 10 anos de ministério, já tinha uma ajuda de custo que eu podia me manter minha família. Deus me dá o ministério para mim sair com a mão na frente e outra atrás, sem nenhum real no bolso, sem nada, sem um trabalho, sem um recurso financeiro para abrir um ministério. Comecei a pregar na internet, comecei a falar, Deus começou a mover o coração das pessoas para mandar ofertas. Registrei a igreja já no primeiro mês. Tudo certinho, documentada a igreja, tudo perfeito. Sem ter R$1 no bolso. Se passaram 7 anos já. Eu não tenho empresa, não tenho renda nenhuma. Eu faço a obra de Deus. Eu não sou empresário. No tempo que apertou a coisa por causa da pandemia, tudo, a gente parou de fazer os cultos, as minhas atividades ministeriais foram literalmente assim, ceifadas. Não pode ir para o hospital, não pode visitar ninguém, não sei o que lá. Fui fazer Uber para ajudar no ministério. Paulo fazia tendas, eu fazia Uber. Aí olha como é a coisa. Ontem eu estava falando com a minha esposa. Olha como é. Eu fiz Uber no período da pandemia ali. Comecei a fazer Uber, ia para cada lugar.
Só Jesus na causa. Uma vez fui para Porto Alegre, cheguei num lugar assim, que peguei um cara lá no aeroporto. Aí eu olhei assim o cidadão e tal, 1h pouco da manhã era. Aí fui no lugar, o cara disse assim, agora o senhor deixa eu aqui porque eu vou sozinho. Que não é bom o senhor ir lá. Olha onde eu ia. Cada lugar, pegava cada pessoa. Gente, presidiário, ex-presidiário, gente que saiu da prisão, que você imaginar. E Deus sempre guardando, sempre guardando. Aí um dia eu comecei a pegar pessoas que diziam assim, eu peguei vários jovens que diziam assim, bah, pastor, eu dizia, né, falava que eu era pastor, aí eles diziam assim, bah, meu pai perdeu o emprego e está fazendo Uber para poder manter nossa família. Sabe o que Deus me falou no meu coração? Aí eu disse, Senhor, peguei várias pessoas que falaram a mesma coisa, em várias cidades. Estavam fazendo Uber para poder manter as suas famílias. Aí veio no meu coração assim, eu disse, Deus, a partir de hoje eu não vou mais fazer Uber. Porque esse dinheiro que eu estou ganhando, eu quero que eles ganhem. Porque eles precisam mais do que eu. E eu vou confiar que o Senhor vai sustentar o ministério. E aí eu parei, não deu 30 dias, capotei o carro. Não era, e aí estava pensando até em voltar e fazer Uber. Quando comecei a pensar em fazer Uber, capotei o carro, capotei 10 vezes, só bati o dedo. Não era para fazer Uber. Só obra, só obra. Deus cuida. Se você tem um chamado e Deus mandou você largar tudo, o que você está esperando? Agora vai passar cada uma que tu vai ver se tu é chamado mesmo. Porque é uma loucura você largar uma vida secular, onde você tem um trabalho, um emprego, você pode montar teu próprio negócio, você tem o próprio negócio, você trabalha numa metalúrgica, você tem um trabalho, digamos, com uma segurança tremenda para fazer a obra de Deus, onde você não tem recurso nenhum recurso, você não tem nada, mas você tem tudo porque tem Deus. Isso é fantástico. Por isso, uma coisa importante, a maior experiência que eu tive na minha vida foi quando eu comecei a fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo dizia assim, eu sei ter abundância, mas sei também passar necessidade em tudo, eu estou instruído. Amém? E isso é a obra de Deus. Ou seja, a obra de Deus é feita dessa forma. As pessoas não sabem. Eu conheço, por exemplo, pregadores, grandes pregadores do Brasil aqui, por exemplo, que no início, gente, comiam um prato, dividiam com um prato de feijão com arroz, com um ovo só, e dividia ainda com um ajudante que ia fazer a obra. Para você ter uma ideia. As pessoas não têm ideia do que é a obra de Deus, porque você não tem fonte de renda. Mas Deus faz a obra. Por quê? Porque Ele abençoa as pessoas para as pessoas abençoarem o ministério. Isso é algo, gente, sobrenatural. Em 7 anos de ministério teve talvez uns 5 meses, 6 meses assim, que teve uma guerra, mas sempre Deus deu condição para a gente pagar tudo, todas as contas. Hoje, por exemplo, nós temos uma despesa do ministério só de aluguel quase 3 mil. Só do aluguel de 2 igrejas, quase 3 mil reais. Vai tirar da onde? É só por Jesus. Por isso uma coisa, olha para mim aqui, ó. A Bíblia diz em Lucas 8, 1-3, que Jesus ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino de Deus, fazendo a parte espiritual. E do 2 e 3 diz claramente que muitas pessoas seguiam ele e ajudavam o ministério de Jesus com as suas fazendas. Hoje é a mesma coisa, porque a igreja dele não é minha. Eu sou como semelhante a um apóstolo, entendeu? Que segue a Jesus, que faz a obra. Não tem empresa, não tem nada, mas tem tudo. Tenho mais do que você possa imaginar. Eu tenho mais do que todos, do que o mundo todo. Como assim, pastor? Eu tenho Deus. E Ele move.
ele abençoa as pessoas, causa na justiça, aumenta o salário, faturamento, emprego, pessoa é abençoada, meu Deus, isso é um milagre. Pagou as contas, quando vê já sente o desejo de ajudar e ajuda, envia uma oferta, envia um dízimo, quando vê a obra é feita, e é assim que se faz. Ou seja, não pode ser de outra forma. Por quê? Porque não existe outra forma bíblica de fazer a obra de Deus a não ser assim. Por isso Deus vai te abençoar para você abençoar a obra. Abra teu coração para isso. Por isso lá em Lucas 8, do 1 ao 13, diz claramente que um grupo prega a palavra, né? E outro grupo Deus cura, liberta, abençoa, prospera, para que através desse grupo que faz parte da igreja, o ministério é mantido. Entendeu? É assim. Glória a Deus. Então olha como é interessante. Eu fui fazer obra, eu fui fazer Uber, trabalhando ali no Uber e tal. E aí, ok. Mas aí começou, Deus me mostrou as coisas que me chamou muita atenção. Muitas famílias, muitos pais perderam emprego e o negócio feio e passando fome, necessidade, foram fazer Uber e o pastor Pavan estava no lugar deles tirando um dinheiro que era para eles. Aí eu disse, Deus, a partir de hoje eu vou só o Senhor. E larguei a partir de hoje esse negócio de Uber aqui, não vou fazer mais. Mas fui para tudo que é lugar que tu imaginar. Mas para tudo que é lugar, cidades, o que eu evangelizei de gente também foi muito legal. Agora chegou um momento que eu disse assim, agora tem que mudar esse negócio então. Porque Deus estava me mostrando que tinha pessoas que tinham muita necessidade e eu estava tirando um dinheiro ali e tirava uma grana boa. Tirava um dinheiro legal. Aí parei de fazer Uber, quando pensei em voltar, capotei o carro. Eita, glória a Deus! Perdi o carro. Que carro o senhor tem hoje, pastor? Não vem ao caso. É bem vovozinho. 96 o ano dele. E vou para lá e para cá. Faço 400 quilômetros todo final de semana. Irmãos, uma coisa importante, gente. Eu não sei as pessoas o que passa na cabeça delas. Sabe? Vem fazer a obra de Deus comigo, ficar 30 dias. Você nunca mais vai falar bobagem acerca de igreja, de ministério. As pessoas se surpreendem. Teve um irmão em Cristo que um tempo ele ficou desempregado, e aí ele ficou 6 meses comigo fazendo obra, indo para lá, para cá. Ele dizia, pastor, mas é surpreendente como Deus faz, como Deus age. É Deus, gente, é Deus. Por isso uma coisa, se você tem a vocação pastoral, faça a obra. Agora uma coisa, tu vai fazer por amor, e Deus vai te esfolar vivo. Ele vai te provar, entendeu? Ele vai te provar, tu vai ser esfolado vivo. E se sair para a direita ou para a esquerda, o pau vai comer. E é assim, gente, não tem o que fazer. Então a obra de Deus é algo extraordinário. E eu digo para você, nunca saia de Cristo, porque Jesus é a tua vida. Só Ele pode te salvar. Amém? Ele te salva, Ele nos salva. Ele me salva todos os meses. Ele salva o ministério que é dele todos os meses. Onde a gente tem uma conta de entre 5 e 7 mil reais. 7, 8 mil todo mês. Hoje fui ligar o carro, acabou a bateria. Mais 400 e poucos reais para pagar. Vai tirar da onde? Só oração. Deus vai levantar. Amém? Tudo é por fé. Tudo é por fé. A vida do pregador é por fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você também vive pela fé, mas você tem a tua empresa, você tem o teu trabalho, você tem todos os meses aquele salário certo, e quando você ora, Deus abençoa, dá algo melhor. Mas o pastor não tem isso não. Principalmente quem é líder de igreja, quem está começando um ministério, não tem nada disso. Porque tu não é empresário, tu não, entendeu? Tu não tem recurso para manter a tua obra, então tu tem o quê? A fé. Eu tenho a fé. Isso é extraordinário. Pai,
abençoa a vida das pessoas que me ouvem. Deus dá para elas a bênção, Pai, espiritual e física. A primeira que eu peço, Pai, que nunca venham sair da fé em Cristo, porque Deus, não pregamos a nós mesmos, como Paulo dizia, não pregamos no nome de quem quer que seja, a não ser no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ser salvo se não for por Cristo. Meu Deus, eu coloco em tuas mãos a vida, a alma e o espírito de cada pessoa. A tua palavra diz: onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida, a alma e espírito de cada pessoa que me ouve. Sejam abençoados em todas as coisas, sejam abençoados em tudo, para que sempre tendo em abundância também possam abençoar a tua obra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, cura-os, liberta-os. Meu Deus, pessoas que tomam remédio, estão fazendo um tratamento caro, cura essa pessoa, Pai. Que o doutor chega a se surpreender e dizer: não sei o que aconteceu, mas tu não precisa mais tomar nada disso. Meu Deus, muito dinheiro essa pessoa talvez usa com medicamentos. Toca, Espírito Santo, no corpo, nos órgãos. Restaura, Senhor, para que tenha mais dinheiro na mão para a própria família, para a própria vida, para o próprio bem-estar e também para ajudar a tua obra, Senhor. Por isso, ajuda, Senhor. Senhor Jesus, lembra o que diz em Lucas 8? O Senhor lembra, o Senhor mesmo pregou, o Senhor mesmo viveu isso. De cidade em cidade, o Senhor andava pregando, anunciando o Evangelho, e os 12 discípulos iam contigo. Naquele tempo ainda Judas não tinha te traído e andava contigo, Senhor, e também foi usado por ti para curar, expulsar demônios, usando, invocando o teu nome. E, meu Deus, muitas pessoas, mulheres, que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, seguiam a ti, Senhor, e sustentavam o ministério com as suas fazendas, porque ficaram tão gratos por aquilo que o Senhor fez, que eram contribuintes da tua obra. Desde o princípio foi assim, Senhor. Por isso, Pai, eu peço, dá a prosperidade devida a cada pessoa, mas que sejam prósperos mesmo, de uma forma extraordinária, que nunca falte nada, porque, Pai, pela mão do teu povo, primeiro pela tua mão, teu povo é abençoado, e da mão do teu povo a tua obra é abençoada, e as almas voltam para o teu reino. Por isso, Deus, completa o círculo, Deus da salvação. A bênção vem do Senhor, passa pelo teu povo, passa pela igreja que tem porta aberta, porque vai gerar almas, consequência almas, salvação, vida eterna. Então, Pai, opera esse milagre, Pai, espiritual e financeiro na vida de todos que oram comigo com fé e sejam muito abençoados financeiramente. Venha a causa na justiça, aumento de salário, faturamento, Deus, atrasados, Pai, que essas pessoas têm, o aposentado, meu Deus, receba os atrasados, meu Deus, toca no coração, Pai, do presidente, do INSS, que venha, Pai, todo o dinheiro que é dos irmãos, como o Senhor operou na vida do irmão agora, Pai, que há 2 anos ele tinha perdido, Pai, o auxílio dele veio hoje. Te dou graças por isso, Pai. Que milagre! Bendito é o nome do Senhor, Pai. Assim faz na vida de todos que têm necessidades e sejam prósperos, abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe financeiramente, em segundo lugar, em primeiro lugar espiritualmente. Que você enriqueça na fé. A unção do Espírito esteja em você. No abrir da tua boca, você expulse demônio, cura enfermo. Como o pastor faz. Jesus disse, quem crê em mim fará a mesma obra que eu fiz, gente. Isso não é o pastor Pavan que está falando, é Jesus que falou, o Senhor falou. E você seja próspero também e tenha prosperidade e abundância para ajudar a obra. Quem sabe um dia você diz, pastor, eu estou com Deus me abençoou tanto financeiramente aqui, preparei aqui um terreno, construí um prédio e nós vamos ter a igreja aqui também. E glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Por que não? Pastor, onde é que é a igreja? Vou ajudar o senhor lá a construir lá a igreja. Gente, a igreja de Farroupilha já há muito tempo nós era para ter saído fora do aluguel que é pesado, se as pessoas abrissem o coração de fato e de verdade para a obra de Deus. Muito tempo atrás. Mas é aquela coisa, o dinheiro seduz muito o ser humano. Tem gente que não vai para a igreja por causa do dinheiro.
porque acha que 10% que vai dar na igreja e as ofertas é muito. Gente, tem gente que tem tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que se enviar hoje a 10ª parte para ajudar o ministério enriquece financeiramente. E eles nunca nem sentem cócega. Só para tu ter uma ideia. Vem tanto dinheiro com o dízimo de multimilionários, pessoas que têm muito dinheiro. É tanto dinheiro que tu faz a obra em todo o Brasil, em toda a África. E para eles não faz nem mexe no orçamento, nos valores que possuem. E as pessoas simplesmente endurecem o coração por causa do dinheiro. O amor ao dinheiro quebra isso. E tem gente que vai para a igreja desempregado, endividado até os cabelos da cabeça, quebrada, empresa, tudo. Prosperou, some. Ou seja, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro impede as pessoas de irem para a igreja e outros de irem e permanecerem. Porque, gente, a coisa mais natural que vai acontecer, quando você se aproximar do Senhor Jesus, Ele vai te abençoar. Isso é bíblico. No contexto espiritual, no contexto físico. Lembra dos 10 leprosos? Jesus curou 10. Aí só veio um. Jesus olhou para os discípulos e disse, não foram 10 curados? Aonde estão os outros 9? Jesus ficou maravilhado. As pessoas só queriam o quê? O milagre, não ele. Entendeu? O jovem rico, então, que vergonha. Que bobeira. O cara tinha muita condição financeira. Meu Deus do céu. Nunca se perca. Gente, tua vida vale... Olha para mim, ó, junta tudo que tem de riqueza nesse mundo, não paga nem a tua sombra. Sabe por quê? Por causa do sangue que foi derramado sobre a tua vida. É valiosíssimo. Qual é o topo do valor do sangue de Cristo, gente? Não existe. É algo sobrenatural. E o sangue de Cristo foi derramado por nós. Por isso em Salmos diz assim, que a vida, primeiro diz, a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Outra coisa, quando o homem mais rico da terra pensar em pagar pela alma do seu companheiro, o seu recurso acabará. Só em pensar. Porque a alma dele é preciosíssima, valiosíssima. Ninguém compra a vida eterna por dinheiro. Mas as pessoas se perdem por dinheiro, por amor ao dinheiro. Que bobeira, né? Vai entender a cabeça das pessoas. Pai, eu abençoo a vida de todos, que as pessoas venham ter esse discernimento espiritual, compreender que a vida delas é tão importante, preciosa, Pai. Meu Deus, o Senhor deu a vida do Senhor Jesus por nós. Não valíamos nada, Senhor. Por nós mesmos não. Mas o Senhor nos deu valor, por isso temos valor. Porque a morte de Cristo foi em nosso favor. Isso é extraordinário. Por isso o amor teu nos constrange, Senhor. Tua palavra é extraordinária. E quando nós mergulhamos no entendimento dela, nós vamos além do que podemos compreender. E mesmo assim, Pai, não conseguimos ainda alcançar coisas inefáveis, profundas. Meu Deus, coisas que são além da nossa compreensão. Por isso, ajuda-nos, Pai, gradativamente a ter compreensão, entendimento e conhecimento da Escritura para a glória do Teu nome, para Teu louvor, e salva todos. Em nome do Senhor Jesus, salva, Pai, as pessoas. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe muito em nome do Senhor Jesus. Domingo estarei em Farroupilha, 8h30 da manhã, Rua Arthur Perotone 291, bairro Industrial, antigo prédio, supermercado Mini Preço. Amanhã tem jovens, Ministério Jovem Farroupilha amanhã, às 16 horas, se não me foge, 16 horas, Ministério Jovem, depois tem cachorro quente, grátis, gratuito. Amém. É para ir lá e comer. Glória a Deus. Só que antes vai alimentar o Espírito, porque vai ter pregação da palavra, vai ter louvor, adoração, e vai ser uma bênção, uma festa para a mocidade, para os jovens. Amém? E depois vai ter um lanche especial para todos. Cachorro quente e refrigerante. Até onde eu sei à vontade. Vão sair tudo barrigudinho de tanto comer. E de graça. Amém?
Glória a Deus. Domingo 10, 18 horas em Gramado, Rua das Violetas, 55, bairro Moura. Estejam conosco em nome de Jesus. Quem puder, gente, faz uma aliança com Deus. Todos os meses envia a tua oferta para ajudar no ministério. Eu tenho pedido para Deus levantar 50 pessoas que possam nos ajudar com uma oferta de R$100 para a gente levantar 5.000. Amém? Porque a nossa despesa, ela gira entre 5 e 8 mil reais todos os meses. Então, se você sente o desejo de ajudar com R$100, ajuda. 50 pessoas, a gente levanta 5.000. Vai ajudar muito, mas muito. E nós vamos ter condição de também mandar a nossa oferta lá para a África e ajudar eles lá também, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, abra teu coração e se levanta aí e seja fiel. Pix 22042199 contrário 53. 22042199 contrário 53. Meu celular, meu WhatsApp, 54999548670. Pastor, eu preciso de atendimento espiritual, de oração. Quanto que eu pago? Nada. Entre em contato comigo. Atendimento espiritual, pastor, quanto paga? Nada. E se eu não quiser mandar oferta? Nada. O que Jesus disse? Melhor é servir do que ser servido. Então, gente, já fui em tudo que é lugar orar por pessoas que nunca deram nada para a igreja. Nunca ajudaram, nem com um centavo. E a gente não cobra, não tem como cobrar. Jesus disse, de graça recebesse, de graça dai. Agora, o peso das coisas, o que acontece? As pessoas não querem entender muitas vezes. Deus leva as pessoas para a igreja, muda a vida delas e elas endurecem o coração, ficam apegadas ao dinheiro. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. Se liberta da avareza, porque a vida do homem não constitui na abundância do que possui. Avarentos. Então o dízimo, na verdade, é a instituição de Deus, um mandamento de Deus para quebrar a avareza, o amor ao dinheiro, a raiz de toda espécie de males. Então a série de coisas, não é o ato de não devolver o dízimo, o que está por detrás disso. E às vezes não é consciente, mas o inconsciente do ser humano que age, que prende ele nas coisas materiais. É uma guerra espiritual, tudo é uma guerra. E uma das coisas mais terríveis para o homem vencer é a questão do apego ao dinheiro. Isso é muito real. Apego ao dinheiro, o pecado sexual também. Tem pecados, por exemplo, que são o top, digamos, da vida, da desgraça do ser humano. Coisas que geram muito prazer. Pecado geralmente dá prazer. Só que é pecado e leva à morte. Então você tem que identificar aquilo que é e cortar pela raiz. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã às 20 ou 21 horas, eu acredito 21 horas, estarei novamente aqui em nome de Jesus. Um abração e Deus abençoe cada pessoa em nome do Senhor Jesus, nas suas necessidades espirituais e físicas. Um abraço a todos aqui. A Mari e o Diego estão ligados conosco. Um abração, Mari e Diego. A Hilda, irmã Hilda, e o seu Durval, irmão Durval, lá de São Paulo, o pessoal em São Paulo. A Irene de São Marcos, aqui no Rio Grande do Sul, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Suzana, minha irmã, tá aí, mana. Ganhei para Jesus. Glória a Deus. Quem mais aqui? A Mari e o Diego são lá de Criciúmal. Aí tem mais pessoas que não mandaram um recadinho aqui, mas glória a Deus pela vida de todos que estão ligados conosco aí. Que Deus abençoe grandemente cada um. Tchau, tchau. Fica na paz de Cristo. Um abraço. Deus abençoe.